Salve, salve galera LF, professor de Química do curso VIPMed, aqui para resolver a questão 2 do nosso simulado que você acessa no nosso site, que a gente deixou aqui na descrição desse vídeo. Então acesse o site que você vai poder pegar o seu simulado em PDF. Vai lá na área de simulados que você vai ter o nosso simulado inédito, questões de Química e questões de Biologia inéditos. Galera, VIPMed está abrindo inscrição para o seu intensivo, vem com a gente. No VIPMed Day, que vai acontecer agora em agosto, fique de olho nas nossas redes sociais, você terá descontos específicos e uns descontos bem pomposos para o nosso curso intensivo, além de que quem fizer parte do VIPMed Day no presencial vai ganhar uns brindes exclusivos VIPMed. Então acompanhe a gente na rede social que você vai saber um pouco mais sobre o VIPMed Day e o intensivo VIPMed. Vamos lá para a resolução da nossa questão. A questão inédita que a LF colocou lá no simulado 2 da galerinha que faz o nosso curso. Lembrando, galera, que a LF ano passado no intensivo acertou 2 questões do nosso simulado que caíram muito parecidos na prova da UERJ. Então vamos lá, vem com a gente. Então, galera, questão 2 do nosso simulado. A questão 2 diz assim: a acidez do solo é um fator crítico para o crescimento das plantas e é frequentemente ajustada pela adição de calcário, que é carbonato de cálcio. Galera, ó, carbonato de cálcio. Então vamos aqui, ó, carbonato. Carbonato, né, galera? O carbonato, nosso amigo carbonato, ele tem essa nomenclatura, né? Terminação ato. Essa terminação ato indica o quê? Que ele tem oxigênio na composição. Então vamos lá. Como é que seria a fórmula do carbonato? Cálcio. Cálcio é um elemento da família 2, antiga 2A. Então ele vai ter sempre o NOx mais 2. Tá? Tem carbono e, como a gente viu pela nomenclatura ato, tem oxigênio. Então, se ele tem oxigênio, o oxigênio tem NOx menos 2. O carbono, nessa terminação ato, tem NOx mais 4. Então, olha só, num composto, a soma dos NOx tem que dar zero. Quando eu somo as duas cargas positivas que eu tenho aqui, dá mais 6. Não dá o zero que a gente pretende, porque a carga negativa, menos 2, não zera esse mais 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar esse menos 2 por um número tal que esse número, né, chegue até um resultado negativo para zerar a carga. Que número seria esse? O 3. Ó, 3 vezes 2 dá menos 6, que é menos 2, né? E aí, ao invés de trabalhar com menos 2 aqui, a gente trabalha com menos 6 e dá zero. Então, chegamos aqui à fórmula do carbonato de cálcio. Então, carbonato de cálcio, CaCO3. Isso é para quem não lembra da fórmula. O carbonato de cálcio é um composto muito comum em prova. Então, é bom que a gente já saiba, né? Pelo nome, chegar à fórmula bem rápido, tá? Então, olha só, ele diz assim, um composto que reage com ácidos presentes no solo provocando a neutralização. Por que isso? Porque o carbonato de cálcio, ele provém de uma base forte, que é o hidróxido de cálcio. Tá? Isso você aprende lá na nossa aulinha de funções inorgânicas. Então, isso aqui, o hidróxido de cálcio, é uma base forte. E ele vem de um ácido, que é um ácido fraco, que é o H2CO3. Então, quando nós temos um composto, né, um sal no caso, e ele é formado por um eletrólito forte e um eletrólito fraco, ele vai alterar a acidez do meio, tá? Então, ele altera a acidez do meio como? Ele vai alterar em função daquilo que é mais forte. Então, se a base é forte, o meio vai se tornar básico. Se o ácido fosse forte e a base fraca, o meio se tornaria ácido. Mas por que isso acontece? Isso acontece devido a um fato chamado de hidrólise. Então, esses íons, na verdade, né, que provêm de um eletrólito fraco, eles, eles aumentam a extensão de hidrólise da água. Então, a hidrólise da água é meio redundante, né? Mas a hidrólise é a quebra da água em seus respectivos íons, H+ e o H-. Quando a gente coloca aqui um eletrólito, um íon, né, que vem de um eletrólito fraco, ele vai roubar um dos íons da água.
porque ele vai se associar, já que ele é fraco, então ele fica na forma associada. O fraco significa isso, ficar associado. O forte fica o quê? Dissociado. Tá legal? Então, o fraco vai olhar para um dos íons, o seu contraíon na água, e vai roubar o contraíon na água. O que é o contraíon? O cara de carga contrária. Então, se o carbonato é menos 2, ou seja, ele é negativo, ele vai roubar quem? Ele vai tirar o H+ da água. E aí ele vai causar um desequilíbrio, deslocar o equilíbrio. E vocês aprenderam e vão aprender lá no nosso curso VIPMed, que quando a gente retira uma quantidade de produto do meio reacional, a gente coloca um excesso do outro. Então, a gente aumenta a concentração de OH-, tornando o meio básico. Isso significa que o carbonato ele promoveu a hidrólise. Então, ele aumentou o grau de quebra da água, promoveu a hidrólise. Lise quebra hidroágua. Então, na verdade, quando as pessoas falam assim, o sal sofreu hidrólise. Não, não foi o sal que sofreu hidrólise, ele promoveu. Um dos íons do sal pode promover a hidrólise, mas qual íon? Sempre que vem do eletrólito fraco. Aí, se os dois vierem do fraco, vem para o MIPMED que a LF te conta lá, beleza? Então, galera, é isso que acontece na hidrólise, tá? No caso, o carbonato, como ele vem de um ácido fraco, ele vai deixar, e base forte, ele vai deixar o meio básico, beleza? Então, ele pede aqui para montar a equação de hidrólise promovida pelo carbonato. Então, a gente vai lá na nossa área de resolução, vamos pegar o íon carbonato, colocar a nossa aguinha e seta reversível, porque a hidrólise ela é reversível, tá? Porque é uma reação de pouca extensão. Bom, como a carga aqui é 2-, eu vou precisar de 2H+ provenientes da água, então eu preciso de 2 mols de água. Isso vai gerar ácido carbônico, tá? Porque 2H+, ó, vai ficar assim, ó, o CO3 combinando com 2 íons H+. Isso vai gerar o quê? Ácido carbônico, que é um ácido instável. Ele sempre vai se desproporcionar, gerando CO2 e água. Então, você tem que colocar justamente aqui CO2 e água mais 2OH-, mostrando que o meio está se tornando básico. Então, o CO3, ó, o CO3 ele atua como uma dibase. O que é uma dibase? Tem 2 hidroxilas. Mas a gente não vê essa hidroxila na fórmula, tá vendo? A gente só percebe que ele deixa o meio básico como se fosse uma base com 2 hidroxilas. Porque o ânion ele tem 2 cargas negativas, tá bom? Então, essa é a equação de hidrólise que ele pede. Não pode deixar aqui ácido carbônico, tá legal? Vamos lá. Ainda ele pede assim, apresente a equação balanceada da reação de neutralização entre o carbonato de cálcio e o ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Ácido clorídrico começa com H+, e como a gente tem aqui um elemento da família 17, um halogênio, e a terminação é hídrico, terminação hídrico significa que não tem oxigênio. Então, o nosso amigo cloro vai ser -1. Então, os halogênios sem oxigênio são negativos com carga -1. Então, a somar aqui, a gente já tem as cargas iguais. O ácido é HCl. Então, carbonato de cálcio mais HCl vai gerar o quê? Ó, cálcio é 2+. Então, se a gente pegar aqui, ó, o cálcio é 2+. O carbonato é 2-. Então, a gente vai precisar de 2H+ e 2 cloretos para balancear essa carga. Então, eu vou ter esse CaCl2, mais aí vai formar ácido carbônico de novo. A gente não bota ácido carbônico, só CO2 e água. E ele pede também um comando, você dá o nome desse cara aqui. Então, você pode dar o nome aqui direto na equação sem problema, ou pode colocar aqui, ó, CaCl2, 2 pontos e dar a nomenclatura, perfeito? Pode fazer dessa forma. Então, aqui a gente vai fazer justamente aqui o nome.
Como ele é ácido clorídrico, hídrico, eu não me meto. Então, a terminação do ânion vai ser eto. Logo, esse cara aqui é o cloreto de cálcio. Perfeito? Então, tá aqui, galera. Eu gosto, né, de deixar, né, a área de resposta sempre de um lado, né? Então, eu faria assim, ó, cloreto de cálcio. Tira aqui, e aí temos a resposta. Galerinha, pelo grau de complexidade, né, aqui a UERJ poderia optar por qualquer uma das duas reações, valendo um ponto. Como são 3 comandos, cada uma das duas tem que valer 1. Então, eu, LF, coloquei 1 para a primeira, meio para a segunda e meio para o nome. E aí o total de 2 pontos, beleza? Essa foi a minha separação na pontuação, lembrando que poderia variar aqui um pouco, tá? Fato é o seguinte, se você erra alguma coisinha aqui, não tem meio certo, não existe metade de meio na correção. Ah, mas ano passado a minha nota veio 12,25. Tá. Alguém na avaliação te deu 12 e o outro te deu 12,5. Aí a média dá 12,25. Perfeito? Então é isso que pode ter acontecido, tá? Então é isso, galera. Questãozinha 2 é resolvida, a hidrólise do nosso querido da água, promovida pelo carbonato. E aí nós fizemos as duas questõezinhas, a questão 2 é maravilhosa. Agora, LF vai fazer a questão 5 no próximo vídeo. Vem com a gente, sucesso total é garantido. Bora resolver? VIPMed, sucesso total, se liga no intensivo VIPMed. Vem com a gente.